O regime franquista foi tão inédito quanto o processo de transição política que a Espanha viveu entre 1976 e 1982. Para alguns, esse processo foi o grande passo rumo à modernidade e à liberdade, enquanto para outros foi o início de uma era de pobreza e decadência material e espiritual para a Espanha. Acompanhe-me para conhecer como o franquismo foi caindo e a história da transição espanhola. Quem fala é Reinaldo Carrillo Vilches e isto é a Nova Enciclopédia. Depois de ter governado por quase 40 anos desde o final da Guerra Civil Espanhola, em 1939, e depois de ter edificado um regime sólido cheio de controvérsias, Francisco Franco, chamado de caudilho, na primeira metade da década de 70 vivia seus dias finais. E sem que o povo espanhol soubesse, eram também os dias finais do sistema político, econômico e social que foi construído em torno de sua figura. Agora, a sucessão de Franco não foi um assunto tratado de forma leviana pelo regime franquista. Pelo contrário, foi um fato de grande importância que se tentou planejar de forma meticulosa desde o início do regime franquista. A primeira manifestação da evolução desse debate ocorre em 1947, quando é promulgada a Lei de Sucessão da Chefia do Estado, na qual se estabelece que a Espanha é legalmente um reino, mas que Franco é seu chefe de Estado vitalício. E, como tal, tem o poder de decidir e nomear quem seria seu sucessor. Por sua vez, João de Bourbon, que era filho do rei Afonso XIII, que havia deixado a Espanha em 1931 após a instauração da Segunda República, e que havia falecido em 1941, havia exigido que Franco devolvesse o poder à coroa. No entanto, Franco recusa firmemente a exigência de João de Bourbon e se encarrega de restringir a ascensão ao trono do herdeiro da Casa de Bourbon, o que gera um dos primeiros grandes conflitos de legalidade do regime franquista. Nesse sentido, e diante da pressão dos setores tradicionalistas e conservadores e da própria Casa Real, Francisco Franco se reúne com João de Bourbon. E concordam, em 1948, que fosse o filho de João de Bourbon, o então menino de 10 anos, Juan Carlos de Bourbon. Não apenas o sucessor de Franco após a morte do caudilho, mas também quem restabeleceria oficialmente a coroa espanhola como o principal órgão de comando da Espanha, já que, como dissemos, a Espanha era um reino, mas não tinha rei. Como parte do acordo, Juan Carlos de Bourbon seria educado na Espanha sob a proteção e supervisão do chefe de Estado, Francisco Franco, e se comprometeria a seguir os ideais do chamado Movimento Nacional. De modo que a nomeação de Juan Carlos é entendida como um ponto de consenso entre o regime e a monarquia, assim como com outros grupos de poder que tinham forte presença na Espanha. Partidos empresariais e sociedades secretas internas, assim como as principais potências estrangeiras. De modo que era em Juan Carlos que se depositavam as esperanças de um sucessor de Franco e do movimento franquista em geral, sendo criado e educado para isso ao longo de sua vida. Enquanto os anos passam e o regime de Franco continua se consolidando, a sucessão também vai se fortalecendo. Em 1967, então, é promulgada a Lei Orgânica do Estado, na qual é criada a figura do presidente do governo, separada da figura do chefe de Estado. Dois cargos que, por enquanto, Franco vai exercer ao mesmo tempo, mas que preparavam o terreno para uma nova divisão de poderes. Em julho de 1969, um momento em que, para muitos historiadores, o franquismo vivia um de seus melhores momentos, pelo importante nível de desenvolvimento econômico e paz social que havia sido alcançado em toda a nação. Um Franco de 76 anos propõe pela primeira vez, de maneira formal e aberta ao país, o príncipe Juan Carlos como seu sucessor. E as cortes respaldam e apoiam sua decisão. Ainda assim, apesar da nomeação, há debate e manobras políticas nas esferas do poder. Entre 1969 e 1973, outros candidatos são propostos dentro do próprio regime para serem os sucessores. Entre eles estava Alfonso de Bourbon d'Andampierre, primo-irmão de Juan Carlos de Bourbon, que em 1972 havia se casado com Carmen Martínez Bordiú e Franco, a neta mais velha de Francisco Franco. Entre os setores mais conservadores do regime, Alfonso era mais preferido do que Juan Carlos, já que Juan Carlos era visto como muito liberal, enquanto Alfonso era mais leal ao movimento e ao franquismo. Na Falange, eram recorrentes as críticas a Juan Carlos de Bourbon com a famosa frase de que não queremos príncipes tolos.
De modo que dentro do regime de Franco se abrem duas facções, os chamados imobilistas, que acreditavam que após a morte de Franco deveriam ser mantidos dentro do possível os mesmos princípios e a mesma estrutura do regime franquista. E havia os chamados aperturistas, que em maior ou menor grau apostavam na transição para um novo modelo de abertura e de democracia partidária, e para conciliar ambas as posturas, Franco nomeia, em 9 de junho de 1973, o almirante Luís Carrero Blanco como presidente do governo da Espanha, afastando-se Franco pela primeira vez do cargo e ficando apenas como chefe de Estado da Espanha. Carrero Blanco, muito próximo de Franco desde o início do franquismo, era aos olhos de Franco e do movimento franquista quem estava sendo designado para ser o verdadeiro sucessor como chefe de Estado e para ser um contrapeso ao príncipe liberal Juan Carlos de Borbón, com o objetivo de manter uma tutela para que ele não se afastasse dos princípios do movimento. No entanto, essa Espanha de 1973 não era a mesma Espanha dos anos 40 ou 50 e múltiplos fatores se voltaram contra o octogenário Franco, desencadeando o início do fim do franquismo. Em primeiro lugar, internacionalmente, os Estados Unidos e vários países europeus pressionam constantemente a Espanha para que mude seu modelo para uma democracia mais aberta e com liberdades civis. Por exemplo, condenando ativamente os famosos julgamentos que o franquismo realizava contra os grupos que haviam assassinado funcionários da ordem pública. Por sua vez, uma parte desses grupos das potências estrangeiras que se opunham ao franquismo se articula com a oposição interna e clandestina que existia na Espanha. Levado adiante por partidos como o Partido Socialista Operário Espanhol e o Partido Comunista Espanhol, ambos naquele momento ilegalizados pelas leis espanholas. E esses grupos começam atividades de rebelião a partir dos sindicatos, das universidades e de diferentes espaços da província espanhola. Surgem grupos armados políticos como a ETA, o FRAP e o GRAPO, que iniciam diferentes atividades como atentados, sequestros e homicídios, que criam um clima de descontentamento e rompem a paz social conquistada nas últimas décadas na Espanha. E até mesmo dentro da própria Igreja, que era um dos pilares históricos do franquismo, pela qual, em sua defesa, entre outras razões, havia ocorrido o Levante Nacional de 1936, começa a virar as costas para o regime franquista. As autoridades eclesiásticas, como o cardeal Vicente Tarancón e o próprio Papa, Paulo VI, manifestam desaprovação pública ao regime franquista e agem contra ele. Mas a virada definitiva acontece em 20 de dezembro de 1973, data em que o presidente do governo da Espanha, Luís Carrero Blanco, foi assassinado em um atentado com bomba enquanto dirigia seu carro. Pelo grupo armado de independentistas bascos, conhecido como ETA, com suposta cumplicidade de atores estrangeiros que buscavam deixar Juan Carlos de Borbón como o único líder claro após a morte de Franco. E com Carrero morto, morria também a esperança de que a Espanha seguisse os princípios do franquismo após a morte do caudilho. Em substituição a Carrero, Franco nomeia Carlos Arias Navarro, de caráter mais ambivalente, menos rígido e com menos liderança do que Carrero Blanco. Assim sendo, em um regime que já havia caído em uma espiral de desaprovação, ânimos insurrecionais e violência política, Francisco Franco morre em 20 de novembro de 1975 por uma parada cardíaca irreversível. A notícia percorre a Espanha e o mundo inteiro em meio a reações de alegria e de tristeza. É Arias Navarro quem pronuncia, em cadeia nacional, o histórico espanhol é Franco morreu. Com essa frase, não só terminava a controversa vida do caudilho, mas também começava o processo que ficou conhecido como de mudança e reestruturação para a Espanha. Era o início da transição espanhola. 2 dias após a morte de Franco, em 22 de novembro, o príncipe Juan Carlos de Borbón é proclamado tanto rei da Espanha quanto chefe de Estado espanhol pelas cortes espanholas, como previa a lei de sucessão. O agora rei Juan Carlos convive, em seus primeiros meses, com o governo deixado por Franco. Assim reafirmava Arias Navarro como presidente do governo e este, por sua vez, a maioria de seu gabinete. Nessas semanas e meses de certa incerteza política e social na Espanha, mas acima de tudo, de muitas negociações, conversas e intrigas, Arias Navarro insiste em realizar uma série de reformas que permitissem, em suas palavras, adaptar o regime de Franco aos novos tempos, no que alguns historiadores chamaram de franquismo sem Franco. Nessas reformas, Arias Navarro propõe uma abertura para a organização política dos cidadãos,
mas ao mesmo tempo proíbe os partidos políticos que não juraram fidelidade aos princípios do movimento nacional e reafirmava a proibição do Partido Comunista e do PSOE. Por sua vez, Arias Navarro introduz mudanças institucionais nas cortes espanholas, por exemplo, aumentando o número de procuradores. Também introduz mudanças nos sindicatos, permitindo novas associações profissionais, mas mantendo a proibição de sindicatos de esquerda como a UGT. E realiza mudanças em nível local, aumentando a autonomia das deputações provinciais. Mas essas reformas de Arias Navarro não agradam ao franquismo, que ainda era uma força política formidável, e também não agradam à oposição, tanto de esquerda quanto de direita. E vai-se formando um cenário de manifestações crescentes e greves de trabalhadores que pediam mais liberdades e também anistia. Diante disso, o rei Juan Carlos de Borbón insta Arias Navarro, presidente do governo, a renunciar diante do cenário de protestos sociais. E decide nomear o advogado Adolfo Suárez como novo presidente do governo em 5 de julho de 1976. Adolfo Suárez, embora fosse desconhecido pelo público, não era um rosto novo nos círculos de poder na Espanha. Adolfo Suárez vinha do regime franquista e foi nele que fez a maior parte de sua carreira política. Ele havia sido procurador nas Cortes, diretor-geral de radiodifusão e televisão e até vice-secretário e ministro-secretário do chamado Movimento. Ou seja, o corpo político que integrava e fundamentava, nos tempos de Franco, o Partido da Falange Espanhola e Tradicionalista das Jovens, os sindicatos oficiais, os membros de toda a administração pública, a academia e outros setores aliados ao regime, como a seção feminina da Falange e a Frente de Juventude. A nomeação de Adolfo Suárez causa rejeição inicial em vários setores, mas Suárez não chega com o propósito de estender o franquismo como Arias Navarro ou mesmo de adaptá-lo. Pelo contrário, conhecendo o franquismo por dentro, Adolfo Suárez se dedica ao seu progressivo desmantelamento. Em primeiro lugar, Suárez assina, em julho de 1976, um decreto-lei de anistia para os chamados delitos políticos e de opinião. Embora fosse uma conquista parcial, proporcionava a liberdade a um grande número de presos políticos e lhe rendia uma nova aura de popularidade e esperança em diversos setores espanhóis. Depois disso, Suárez formula um projeto de lei que estabelecia dentro da Espanha o conceito de soberania popular. E estabelecia também novas cortes bicamerais, que seriam eleitas também pela primeira vez em muito tempo por sufrágio universal. Enquanto isso, eram feitos os preparativos para a formulação de uma nova Constituição na Espanha. Esse projeto de lei foi aprovado em 18 de novembro de 1976 pelas Cortes espanholas que vinham da época de Franco, autoliquidando-se no instante da aprovação desse decreto. Depois, em 15 de dezembro, Suárez realiza um referendo inédito com o objetivo de ratificar essa lei, sendo aprovada por 94% dos espanhóis. Com as Cortes desmanteladas, entre janeiro e abril de 1977, Suárez se dedica a eliminar várias das instituições franquistas que ainda perduravam. Esse foi o caso do Tribunal de Ordem Pública, o órgão judicial responsável pelos crimes políticos estabelecidos pelo regime franquista. Da mesma forma, são liberalizados os direitos de associação, de reunião e de manifestação, e o Código Penal é modificado para descriminalizar a militância política. Outra das instituições que são desmanteladas é a Central Nacional Sindicalista, revogada pela Lei de Associação Sindical, que tirava do governo o controle sobre os sindicatos e legalizava os sindicatos de esquerda. Finalmente, Adolfo Suárez também vai suprimir a Secretaria-Geral do Movimento, acabando assim com o Partido Falange Espanhola Tradicionalista e das Jons. Eliminava não só o partido do governo, que por 40 anos foi a base do regime, mas também o próprio espaço onde havia se projetado politicamente. E nesse processo, o passo mais arriscado é dado por Suárez. No sábado de Aleluia de 1977, quando nessa data legaliza o Partido Comunista Espanhol, uma decisão inédita que implicava o retorno daquele que foi o partido mais perseguido pelo franquismo. Gerando isso, entre outras ações, uma forte reação negativa em parte da população e do estamento militar. Dessa forma, Adolfo Suárez havia passado de ser um funcionário desconhecido dentro do franquismo a se tornar o homem da transição, construindo uma grande popularidade que se concentrava em seu partido chamado União de Centro Democrático, que vai se tornar o partido de boa parte dos espanhóis que, sem querer voltar ao franquismo, se opunham à esquerda. E Suárez se torna o político mais aclamado do momento.
Em resumo, Soares preparou o terreno para as eleições gerais que vão acontecer em 15 de junho de 1977. Adolfo Soares, combinando o uso sagaz do rádio e da televisão, aprendido quando coordenava e transmitia as mensagens oficiais do caudilho, vai obter a maioria tanto no Congresso quanto no Senado. Por sua vez, o Partido Socialista Operário Espanhol tem um desempenho notável, ficando atrás da UCD em ambas as câmaras. Eram as primeiras eleições partidárias desse tipo realizadas na Espanha em pelo menos 40 anos. À frente do PSOE está um jovem líder de esquerda chamado Felipe González, de longa trajetória na militância clandestina e no exílio, que conseguiu retornar à Espanha recentemente com a mediação do presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, em seu tempo, foi o líder sul-americano que mais participou da transição espanhola e um dos principais impulsionadores e financiadores do PSOE através da Internacional Socialista. Com o Congresso e o Senado formados, Soares vai tomar uma das decisões mais importantes e polêmicas de todo esse processo, a formulação de uma nova Constituição para a Espanha. Vale ressaltar que, como passo importante antes da elaboração da nova Constituição, Soares promulga uma lei de anistia absoluta em 15 de junho de 1977. Que protege tanto os últimos presos políticos do franquismo, como também os funcionários do regime franquista que estavam envolvidos em denúncias por abusos e crimes no exercício de suas funções. Soares entendia e expressava que a realidade espanhola em relação à repressão, à conflitividade e aos excessos do regime merecia começar do zero. Voltando à Constituição, ela começa a ser redigida em agosto de 1977 por uma equipe de 7 constituintes que inclui representantes de todas as facções do Congresso, com membros da UCD, do PSOE, do Partido Comunista e da Aliança Popular, o partido do chamado pós-franquismo, que vai se dedicar a essa tarefa. O primeiro rascunho é recebido pelo Congresso em 5 de janeiro de 1978. A partir desse ponto, ele será discutido ao longo do ano. O rascunho final é apresentado e aprovado em 31 de outubro, sendo aprovado no Congresso com uma maioria esmagadora. A Constituição de 78 estabelecia, entre outras coisas, que agora a Espanha era uma monarquia parlamentar, cujo maior poder executivo residia no presidente do governo, nomeado pelo Congresso dos Deputados. Dessa forma, o rei, na prática, passava a ser uma figura mais decorativa. Além disso, na Constituição, a Espanha vai ser definida como, abre aspas, um Estado de comunidades autónomas, como parte de uma longa e controversa tradição de lutas autonomistas das províncias, como uma suposta solução para esse centralismo que elas denunciavam. Ao mesmo tempo, a nova Constituição estabelecia o Estado laico, abandonando o catolicismo como religião oficial. Era uma Constituição mais liberal, que impulsionava e formalizava a transição da Espanha do franquismo para uma democracia de partidos. Para alguns, a Constituição era vista como o avanço jurídico e político mais importante da história da Espanha, enquanto para outros representava um retrocesso negativo e um eventual retorno à desordem e à crise da Segunda República. A Constituição é igualmente ratificada em referendo com 88,5% a favor e entra em vigor em 29 de dezembro de 1970. Porém, para quem buscava eliminar todo o vestígio do franquismo, o caminho ainda não tinha acabado. A jovem democracia espanhola sob Soares enfrentará muitos problemas nos anos seguintes. Em primeiro lugar, promulgada a Constituição, o partido UCD sofre um declínio dramático, assim como uma forte fragmentação que deixa Soares, que já foi o político mais popular da Espanha, sem uma base efetiva de apoio. Fato que culmina com a retirada do apoio do rei Juan Carlos e da Igreja à sua pessoa. Acompanhado também de um desgaste, com satisfação no estamento militar, que via com seus próprios olhos como o sistema franquista estava desmoronando e aparentemente nada podiam fazer. No lado econômico, e em contraposição à prosperidade alcançada por Franco nos anos 60 e 70, desde 1976 começa na Espanha um déficit econômico, impulsionado pela falta de medidas de modernização econômica, que por volta de 1979, com a crise energética global, se transforma em um déficit crônico que vai agravando o estancamento, a inflação e o desemprego a níveis que não eram vistos desde a Guerra Civil e os primeiros anos de Franco. E em meio a tudo isso, grupos como ETA e o Grapo vão desencadear várias ações violentas. Atentados, assassinatos e sequestros se tornam cada vez mais comuns. Só em 1980, a ETA assassina quase 100 pessoas entre guardas civis, policiais e civis.
Assim como refletem vários historiadores, parte da sociedade espanhola vai sofrer um chamado desencanto social com a nova Espanha democrática que se abria, que oferecia cenas que há muito tempo não se via. Somado a um aumento do desemprego que a democracia não estava resolvendo e um aumento gradual da inflação e da insegurança. Nas ruas começavam a surgir, em poucos anos, as primeiras vozes que clamavam que talvez se vivesse melhor nos tempos do caudilho. Diante dessa situação, Soares apresenta sua renúncia em 29 de janeiro de 1981 e propõe Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a presidente do governo. No dia 23 de fevereiro, em plena sessão do Congresso para a eleição de Calvo Sotelo, ocorre o famoso golpe do tenente-coronel António Tejero, que junto com outros oficiais, toma à força o Congresso da Espanha por pouco mais de um dia. O golpe consegue ser controlado no dia seguinte ao meio-dia, mas era um reflexo perfeito do estado da nova democracia espanhola e dos elementos do franquismo que se recusavam a morrer. Com a normalidade restabelecida, Calvo Sotelo é empossado como presidente do governo da Espanha em 26 de fevereiro e inicia seu mandato. Mas a administração de Calvo Sotelo será uma continuação e proliferação dos problemas iniciados na era Soares. Nos quase 2 anos que vai durar, a UCD, o partido dele e de Soares, acaba desmoronando de vez. Após decisões como a entrada da Espanha na OTAN, condenada pelos esquerdistas, e a legalização do divórcio na Espanha, condenada por conservadores e pelos democratas cristãos, adeptos da UCD. Em agosto de 1982, o Congresso dos Deputados estava estagnado e estéril. Calvo Sotelo havia perdido toda a sua base para legislar, Soares havia abandonado a UCD e criado seu próprio partido, e os esquerdistas barravam qualquer avanço legislativo que fosse proposto. Assim, em 27 de agosto, Calvo Sotelo vai à Zarzuela e solicita ao rei a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições gerais antecipadas em toda a Espanha. É nesse momento que o PSOE, mais forte e coeso do que nunca, vai arrasar nas eleições de 28 de outubro, conseguindo 202 dos 350 assentos. A UCD vai desaparecer completamente e os demais partidos vão ficar ofuscados pelo PSOE. Felipe González, o líder absoluto do PSOE, é eleito assim pelo Congresso de maioria socialista como presidente do governo da Espanha e toma posse diante do rei em 2 de dezembro de 1982. Iniciava seu mandato que, graças às reeleições, vai se estender por 14 anos até 1996. Com a queda da UCD e os últimos líderes de governo provenientes do franquismo e com a ascensão do PSOE de Felipe González. Os historiadores costumam encerrar o episódio da transição espanhola, um período cheio de luzes, sombras e claros escuros, que começa antes mesmo da morte de Franco, o militar que outrora. Segundo alguns, vai salvar a Espanha da perdição e da anarquia, e segundo outros, vai mergulhá-la em uma ditadura sangrenta e sombria. E essa transição vai terminar com a ascensão de seus inimigos históricos, que retomavam o poder 42 anos depois de tê-lo exercido pela última vez em 1939. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que vocês nos dão um grande apoio. Deixando seus comentários, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Quem falou com vocês foi Reinaldo José Carrilo Vilches, isto é, a Nova Enciclopédia. Como sempre, agradecemos todo o seu apoio e muitas bênçãos para todos.